E aí, hoje eu vim temático pro nosso vídeo, nosso último videozinho antes do Enem, hein? Hoje nós vamos falar aqui, ó. Eu vim cringe hoje, presente do Vinícius. Obrigado, Vinícius, tamo junto. Nosso tema de hoje é sobre a questão do conflito entre gerações no Brasil. Você já ouviu falar no termo cringe? Ele caiu, inclusive, recentemente na prova da Unicamp, uma discussão muito bacana, muito sensacional. Apareceu para nós na Unicamp, na prova de linguagens. E aí eu fiquei pensando, gente, e se no Enem aparecesse um tema discutindo sobre a questão do conflito de gerações? Será que a galera saberia fazer um bom texto, uma boa redação? Será que os meninos teriam dificuldade? Então, se você está no grupo que teria dificuldade para discutir sobre esse tema, fique atento aí e vamos lá! Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre o seguinte tema, anota aí, o conflito de gerações no Brasil é o nosso tema de hoje. E eu te pergunto, você acha que nós temos um conflito de gerações, que nós não temos? Como esse conflito pode ser visto na nossa sociedade, caso você concorde que ele exista? Bom, para esse tema eu sugiro que você afirme sim, que há um grande conflito entre gerações no Brasil e que isso acaba sendo algo extremamente problemático, extremamente desafiador. Partindo dessa discussão sobre o conflito de gerações, o mais interessante seria que a gente começasse o nosso tema falando sobre os possíveis conflitos ou sobre os possíveis desafios envolvendo os idosos no Brasil. Poderíamos gastar um parágrafo da nossa argumentação mostrando quais são os problemas, quais são os desafios dos indivíduos idosos. Eles muitas vezes são colocados como ultrapassados para grande parte das gerações no nosso país e nós sabemos que isso é extremamente problemático. Você pode até mesmo discutir sobre essa questão usando um repertório sociocultural muito importante. Você pode colocar, por exemplo, como repertório sociocultural, a previsão do IBGE de que teremos progressivamente um aumento no número de idosos no nosso país, que nós teremos o que nós chamamos da inversão da nossa pirâmide etária, um número maior de idosos e um número menor de pessoas jovens. E aí, claro, se nós mantemos esse conflito entre gerações, se nós mantemos o isolamento, o preconceito em relação aos indivíduos idosos, nós temos um grande problema já na sociedade contemporânea e principalmente quando paramos para pensar no Brasil do futuro, o que é extremamente preocupante. Outro repertório que ficaria muito legal para a gente discutir sobre o conflito de gerações com foco especificamente nos indivíduos idosos é a personagem Doris, da novela Mulheres Apaixonadas, novelinha lá de 2002 na Rede Globo. Na novela Mulheres Apaixonadas você tinha a Doris, que vivia, na verdade, com os avós e ela tinha vários conflitos com os avós. Ela entendia que eles eram inferiores, que eles deveriam ser maltratados devido à questão da idade e devido ao fato deles morarem com ela e ocuparem um quarto que seria anteriormente o quarto da Doris, ela começa a ter vários conflitos com os avós. Na época, a população brasileira ficou consternada com a postura da Doris e, inclusive, ela foi até mesmo ameaçada de agressão por causa dessa novela. Muitos ficaram chateados com o comportamento dessa personagem, o que mostra para nós claramente esse conflito entre gerações. A Doris mais jovem não aceitava, não tolerava os avós por causa dessa questão da idade. Um grande absurdo, algo extremamente problemático. Concorda? Além disso, você pode comentar também como repertório sociocultural
sobre uma outra questão muito interessante relacionada aos idosos, um filme muito bacana. Você pode colocar o filme Um Senhor Estagiário, que mostra os problemas dos idosos no mercado de trabalho e as dificuldades dos indivíduos de mais idade de se inserirem de fato no mercado de trabalho. O Senhor Estagiário é um filme muito bacana que mostra bastante dessa dificuldade de convivência entre pessoas de diferentes gerações no mercado de trabalho e ficaria maravilhoso para nós como repertório sociocultural. Tem um outro repertório que eu estou lembrando aqui de um filme muito conhecido, já passou várias vezes, inclusive na TV aberta, o Up, Altas Aventuras. Oh, que maravilha, hein? Esse filme, na verdade, essa animação, ela conta a história de um senhor que tem a casa literalmente levada por balões. E nessa casa que ela é levada por balões e ele vai subindo nessa casa em direção ao espaço, ele encontra um menino. E nós temos um grande conflito inicialmente entre o Cal e o Russell na história, mas aos poucos eles vão entrosando, eles vão se entendendo mais e eles vão quebrando esse conflito entre gerações. No final da história, você tem o idoso e a criança convivendo de uma maneira extremamente harmoniosa, o que seria de fato muito importante na sociedade contemporânea. Falando em sociedade contemporânea, você pode discutir também a questão do conflito entre gerações em idades próximas ou conflito entre gerações próximas. Isso pode aparecer inclusive como um argumento para você. A gente não precisa de pensar basicamente que conflito entre gerações vai acontecer necessariamente entre crianças / jovens e idosos. Muitas vezes nós temos pessoas jovens e jovens adultos que podem entrar em conflito devido às diferenças entre gerações. Foi a grande discussão que nós tivemos recentemente com o uso do termo cringe para determinar pessoas que são também jovens, mas que a juventude atual tem muita dificuldade de entender, compreender e, de fato, os gostos acabam mudando de geração em geração. A própria palavra cringe, que passa a ideia de alguém que seria ultrapassado, démodé, indivíduos que não são mais tão jovens, foi uma discussão muito recente que apareceu em vários veículos de comunicação e, como eu já te disse na introdução do vídeo, até mesmo na prova da Unicamp. Maravilha, conflito entre gerações aparecendo também nas nossas provas de língua portuguesa. A gente tem algumas referências musicais também que a gente pode aproveitar para tratar um pouco dessa questão do conflito, do choque entre gerações. Uma delas é da banda Legião Urbana. A música Letra de Pais e Filhos discute muito sobre essa questão do conflito entre gerações. Tem um trecho específico que diz assim, abre aspas, você diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Nós temos literalmente um conflito entre pais e filhos, entre crianças e pessoas adultas, ou jovens e adultos, que é algo extremamente interessante para esta proposta especificamente. Tem uma outra letra também da Elis Regina, Como Nossos Pais, e diferentemente de Pais e Filhos, ela já tenta mostrar um pouco mais da aproximação entre as diferentes faixas etárias, as diferentes gerações. Anota aí como repertório sociocultural. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Tome nota do trecho, caso você queira citá-lo em uma redação, ficaria muito bacana, muito interessante. Nós podemos trazer também, por fim, na nossa argumentação, o fato de que há muito pouca discussão sobre essa questão, há pouca discussão sobre o conflito entre as gerações do Brasil, que acaba sendo extremamente problemático e que pode fazer também com que essas discrepâncias, essas diferenças acabem aumentando. O que nós sabemos que é extremamente preocupante, extremamente negativo. E já que temos problemas, você já sabe, nós precisamos delas, as
atemporais, sempre na moda e jamais cringe, propostas de intervenção. Que coisa maravilhosa! Vamos a elas! Nossa primeira proposta de intervenção seria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Nós teríamos especificamente uma propaganda mostrando para a população a importância da convivência harmoniosa entre as gerações e quais poderiam ser os benefícios relacionados a esse processo, o que seria extremamente importante e extremamente válido na nossa sociedade. Além disso, podemos comentar também nesta proposta de intervenção com o mesmo agente, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sobre a importância de termos, de fato, a criação de novos mecanismos de denúncia da violência contra os idosos, o que acaba sendo um grande problema no nosso país e que é um dos maiores fatores dessa nossa diferença entre gerações. Os grupos que naturalmente mais acabam sofrendo são os grupos compostos pelos indivíduos mais velhos, pelas pessoas idosas, por isso é necessário que tenhamos novas estratégias de denúncia. Por fim, governo federal entra para nós como agente e você poderia sugerir, por exemplo, a redução de impostos das empresas que contratarem as pessoas das mais diversas gerações, das mais diversas faixas etárias, para que haja um incentivo ao maior intercâmbio de conhecimento, de conteúdo, por parte das mais diversas gerações e para que consigamos, de fato, reduzir esse conflito entre gerações no nosso país. E você? Curtiu o nosso videozinho de hoje? Achou bacana? Aprendeu bastante? Se sim, clique no joinha para dar aquela força para o nosso canal. Inscreva-se também no Aprendi com o Papai e clique no sininho para notificações. Beleza, meus queridos? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Ei, tchau, tchau!